Qual o legado da governação de Cavaco Silva? Um país diferente. Um país diferente e que não era inevitável que tivesse que ser tão diferente. Há muitas pessoas que acham que era inevitável porque íamos entrar para a União Europeia. Bom, na altura, ainda CEE, Comissão Económica, Comunidade Económica Comunidade Europeia. Económica Europeia. Já me dou tantas vezes de nome, não é? Hã? Já me dou várias vezes de nome. Já mudou várias vezes o nome, exatamente. Comunidade Económica Europeia, é evidente que foi um período de muitas alterações na própria Comunidade Económica Europeia, passou pela União Europeia, caiu o Muro de Berlim, houve a adoção da moeda única, Maastricht, a unificação alemã, muitas coisas aconteceram nessa década, mas as transformações porque o país passou não eram, na minha perspectiva, inevitáveis. E para elas terem acontecido, obviamente que a entrada na União Europeia criou um quadro novo, obviamente que o facto de nos anos anteriores ter, com a ajuda do FMI, corrigido alguns, não todos, os desequilíbrios existentes foi importante, mas tínhamos um país que estava ainda preso nas grelhetas do modelo económico da Constituição de 76, ainda não tinha havido a revisão constitucional que foi feita em 89 e que foi claramente uma das grandes realizações desse período. Obviamente que para haver uma revisão constitucional foi importante o Partido Socialista, foi importante Vítor Constâncio, mas houve alguém que puxou a carroça. E quem puxou a carroça foi claramente o PSD e Cavaco Silva. Essa revisão constitucional permitiu mudar a economia portuguesa, se bem que já tivesse antes havido um esforço grande para a transformar, apesar de muitos boicotes e muitas resistências. Uhum. Portanto, o governo começa por ser um governo minoritário, que dura 2 anos apenas, e mesmo assim dá prova 2 orçamentos de Estado. É um governo que procura fazer muitas reformas e vai esbarrando no Parlamento, designadamente, por exemplo, questões que têm a ver, por exemplo, com a lei das rendas, um tema que ainda hoje não está resolvido, com a legislação laboral, outro tema que ainda precisaria enfim, basta ler os relatórios da OCDE e não está como deveria estar, mas foram-se dando passos e há uma vontade que muito rapidamente se percebe que há uma ambição diferente. Está aqui connosco a Maria João Vilés. Eu vou recordar uma coisa que eu não sei se deve ter sido em poucos meses depois de Cavaco Silva ser primeiro-ministro, campanha eleitoral, que nós estamos agora sempre a recordar, 1986, e lembro-me de estar contigo no palco, enfim, a assistir como jornalistas, claro, não é? Com certeza. Na altura, bom dia, tudo era uma grande confusão. No palco do comício de Freitas do Amaral, na Alameda Dom Afonso Henriques, em Lisboa, que estava completamente cheia, um comício absolutamente gigantesco, e julgo que nesse comício, eu já não tenho a certeza absoluta, mas julgo que apareceu Cavaco Silva. E tu me tens dito, está aqui esta gente toda, mas não é pelo Freitas, é por ele. E era? E era. Claro, Não, e era. Provou, E era. claro, E era. claro. Como se comprovou, comprovou a seguir. Havia ali um elan que foi, de alguma forma, também permitiu que aquela candidatura de Freitas do Amaral chegasse onde chegou, mas um elan que não era só essa candidatura, vinha já de um governo com uma maneira de estar diferente. Isso comprovar-se-ia pouco tempo depois, em 1987, portanto, um ano e meio depois, com a primeira maioria absoluta. Portanto, o governo cai, há novas eleições e há uma primeira maioria absoluta. Ora bem... É preciso só, desculpa, dizer que, não, quer dizer, não se pode passar assim e houve a primeira maioria absoluta. Foi um acontecimento impensável. Nunca visto e nunca repetido. Houve mais maiorias absolutas, mas nunca com mais de 50% dos votos. Sim. Porque foram duas vezes mais de 50% dos votos. As outras maiorias absolutas, uma de Sócrates e outra de António Costa, nunca chegaram a esse patamar. Aliás, a última de António Costa, com uma votação bastante baixa, digamos assim, porque circunstâncias de metodonte que permitiram essa maioria. Bem, mas, portanto, temos isso. O que é que havia aqui que era diferente? Eu acho que há uma coisa que é... Portanto, nós, às vezes, há a tendência de olhar mais para o final, os anos finais do cavaquismo, que obviamente foram
mais difíceis. Pronto. Que vai fazer agora 2 anos, o próprio Cavaco Silva publicou aqui no Observador 2 textos chamados Memórias de um Governo Cansado, entre aspas, e Arrogante, entre aspas, portanto, verdade, em que um texto que as pessoas podem procurar e ler outra vez, um texto em que ele recorda, isto foi a seguir a cair o governo de António Costa, e por causa do que se dizia na altura, ele recorda o que fez nos últimos anos, apesar de já não ser, e politicamente já não ser a mesma coisa. Politicamente era um governo que tinha tido várias dificuldades, que tinha um Presidente da República muito hostil. Aliás, ele recorda aqui isto, as dificuldades que esteve com Mário Soares nessa fase, no segundo mandato de Mário Soares, e não era apenas ele ter feito uma presença aberta em Lisboa, que é que as pessoas gostam de recordar. Não, era a vontade, era bloquear leis. Ele recorda, por exemplo, aqui uma coisa que eu já nem me lembrava, que é, há uma lei do asilo. Repara, em política os temas estão sempre a regressar. Uma lei do asilo estava a ser aprovada em vários países europeus que Mário Soares resolveu vetar politicamente, e Cavaco não está com meias medidas, convoca o Parlamento extraordinariamente, vota a lei outra vez e a lei, pronto, a segunda votação, um veto político não era superado, não é? Era superado e a lei entrou em vigor. Mas tinha havido já, digamos, era um governo que em alguns aspectos estava ferido na asa, tinha havido os acontecimentos da ponte, o bloqueio da ponte de 25 de Abril, portanto, tinham existido várias questões e, sobretudo, muita contestação estudantil, não é? Por causa das tinha havido propinas. contestação estudantil, mas repara, foi vencido, as propinas ficaram. Os exames de 12º ano ficaram, foram reformas difíceis, as propinas não eram mexidas desde a década de 40. Há 50 anos que não eram mexidas. Portanto, eram propinas já ridículas. Portanto, não tinham valor nenhum. E o valor que têm hoje é um valor, apesar de tudo, relativamente simbólico, relativamente ao custo do ensino superior. No final digamos, do ensino secundário, com a Revolução tinham acabado os exames, depois houve várias coisas, várias atrapalhadas, e finalmente introduziu-se a prova final, que já vem a ser concretizada por Marcelo Grilo, como Ministro da Educação. Ele apanha o primeiro ano, mas é uma coisa que vem de antes. E o PS não acabou com uma coisa nem com outra. Não acabou com as propinas, fez lá umas coisas, não acabou com a prova final. Elas mantiveram-se. Há muitos outros, quer dizer, mas tinha havido aqui questões que tornavam, sobretudo numa área onde tinha havido vários problemas, que foi com figuras do PSD ou do governo que tinham sido envolvidos em escândalos. Talvez o mais conhecido de todos era Duarte Lima. Duarte Lima era o líder parlamentar, era uma figura do núcleo político. E enfim, Duarte Lima é uma coisa que se prolonga até hoje ainda, não está tudo ainda resolvido. Isso o que também é extraordinário. Não é só uma justiça portuguesa. Sim, porque depois a seguir aconteceram muitas outras coisas, não é? Portanto, sim, mas seja como for. Pronto. E aconteceu isso. Agora, só para as pessoas terem ideia, o país ficou completamente diferente. Nós, em 1985, tínhamos a banca praticamente toda pública. Em 1995 não era ainda toda privada, mas ia a caminho disso. Nós, em 1985, tínhamos praticamente toda a imprensa nas mãos do Estado. Em 1995 a imprensa tinha sido privatizada. Toda. Já não havia jornais do Estado, já não havia... Repara, havia uma altura em que eram os governos que escolhiam os diretores do Dia Notícias, do Jornal Notícias, enfim, de outros jornais que existiam, que entretanto desapareceram, porque tudo isto depois acabou ter uma espécie de morte macaca, não é? Devido à forma como aconteceu. Quando começou, só havia duas rádios, a Rádio Pública e a Rádio Católica, a Rádio Renascença. Não havia mais rádios. Quando chegámos ao fim, havia não apenas as rádios locais, como rádios regionais, como tinha havido privatização de um dos canais da Rádio Pública e um outro concurso para uma rádio nacional. As televisões, havia 2 canais. Quando chegámos ao fim, havia a TVI e a SIC. Portanto, às vezes as pessoas dizem,
quer dizer, era um regime autoritário. Um regime autoritário não abre a comunicação social à pluralidade, que foi o que aconteceu. Portanto, um regime autoritário mantém tudo fechado. Portanto, é preciso ter noção do que às vezes se diz, não é? Não quer dizer que, por vezes, não houvesse coisas que nós não gostássemos. Quer dizer, o Cavaco Silva não gostava muito de ir ao Parlamento, por exemplo. Mas repara que era quase sempre só mais na forma do que no conteúdo. Havia uma forma que não criava imediata empatia, como Mário Soares ou não sei quem, havia um bocadinho rígido, um misto crispado e uma timidez enorme, que eu acho que ainda hoje existe tal e qual. Pronto, mas era uma maneira, e depois há uma coisa que é muito importante e que é assim, que eu acho que talvez seja o fundamental, e depois podemos, enfim, há inúmeras áreas onde a mudança é radical. Eu lembro-me de ter lido textos no final do chamado cavaquismo, no princípio do guterrismo, a dizer nunca se faz, ninguém faz uma reforma fiscal. Bem, a reforma fiscal tinha sido feita. Em Portugal havia uma coisa chamada imposto de transações e uma quantidade de outros impostos que deram origem ao IVA. Pode dizer, bem, o IVA era de alguma forma uma posição europeia, porque os países todos tinham de ter um imposto, porque é um imposto que uma parte vai diretamente para a Europa. Ok, pronto, dou de barato o IVA. Mas nós tínhamos uma coisa kafkiana, que era imposto profissional, imposto complementar, N impostos sobre as empresas. Acabou. Agora, IRS e IRC. E, entretanto, o IRS e o IRC complicaram-se de uma forma inacreditável. Já falámos disso aqui em alguns programas, alterações sobre alterações, emendas sobre emendas, e aquilo precisava de ser outra vez, de ir outra vez à máquina de lavar e lavar aquilo tudo, não é? Tirar centrifugar, talvez mesmo. Bem, mas isso foi feito. Quer dizer, não foi só as privatizações, foi também isso. Quer dizer, foi no tempo de Cavaco Silva que se tomaram as medidas para nós podermos entrar no euro. Depois foram perseguidas por Guterres, claro, mas foi nessa altura que foi tomada uma decisão que não era fácil. O compromisso com as metas do orçamento foi tomado nessa altura, no Tratado de Maastricht. Miguel Cadilho teve um enorme papel. Com o euro já não é Miguel Cadilho, Maastricht é já mais tarde. Maastricht é depois já de Miguel Cadilho. Mas desculpa, pronto, desculpa, Miguel Cadilho tem importância no controle da inflação, no controle da inflação e noutras questões. Quem criou a Portugal Telecom, fundindo 3 empresas públicas, foi um governo de Cavaco Silva. Quem deu cabo dela foi um governo de José Sócrates. Mas isso já são pontas de outro rosário, que às vezes as pessoas esquecem-se, é talvez um dos maiores danos causados por aquela governação. As privatizações, naturalmente, começaram nessa altura, não acabaram todas, felizmente foram perseguidas pelo governo de António Guterres, aliás, sob pressão daquilo que era necessário fazer para abater a dívida, porque vinha das privatizações e ia para abater a dívida. Sem abater a dívida não se cumpriam os critérios de Maastricht. Portanto, havia uma pressão deixada, naturalmente, pelo governo de Cavaco Silva para isso ser feito. Mas há aqui uma coisa... e outra coisa, estamos sempre a recordar isso de vez em quando aqui, que foi uma operação já quase do final dos governos, que foi as barracas. E olha, que era uma coisa que eu já não me lembrava também, mas lembrei-me a ler o texto, das primeiras leis para o acordo de acabar com as barracas, foram votadas em Belém por Mário Soares, apesar de terem sido um acordo feito com presidentes de câmaras socialistas, designadamente Jorge Sampaio. Mas Sampaio e Soares não iam à bola um com o outro, não é? Não gostavam muito um do outro. Com que argumento, lembras-te? Já não lembro qual é o argumento, só está nos textos que Cavaco Silva escreveu, né, há 2 anos. Sim. Não Memórias de um governo cansado e arrogante. Eu também já não me recordava disto. Não tenho memória para tudo, não é? Não tenho memória para tudo. Mas eu acho que aquilo que é fundamental é a ideia, e que é uma ideia fundacional daquele governo, e, portanto, que é a ideia de que é preciso reformar, é preciso mudar o país, é preciso fazer coisas diferentes, que é uma coisa que nós praticamente deixámos de ver. Encontramos, em alguns aspectos famosos, os nossos pecados, em José Sócrates, que também queria fazer coisas. É verdade. Também queria fazer coisas, mas, por exemplo, quando vemos o governo mais recente de António Costa, ou mesmo o atual, há vontade que há é não mexer para não ter chatices, para não ter problemas, para não ter a comunicação social a dizer coisas, para não ter problemas no coisa. E isso acontece há muito tempo. Talvez de todos os governos que tivemos de então para cá, quando nós olhamos, quer dizer, aquela ideia que eu não sei se foi alguma vez expressa diretamente por Cavaco Silva, mas que é aquela ideia, bom de mim fará quem depois me virá, ou depois de mim virá quem bom... depois de mim virá
quem bom de mim fará, que é um ditado português. Na verdade, António Guterres acabou no pântano, Durão Barroso optou por ir para a Europa, Santana Lopes foi um desastre, Sócrates nem vale a pena falar, António Costa foi o que foi. No meio disto tudo, houve um governo de salvação nacional de Passos Coelho, que muita gente ainda continua a dizer mal, mas que, mais uma vez, tirou o país de um buraco, como tinha tirado o governo. E ganhou as eleições a seguir. E ganhou as eleições a seguir, enfim, pronto. Outra, mais uma vez, contas de outros rosários, não vamos voltar a isso. Mas, de facto, percebe-se, não era um governo para fazer reformas, pelo menos este tipo de reformas, porque o ambiente não permitia. Agora, há uma coisa que pode ser simbólica, mas é que eu atribuo importância, que é um pequeno episódio que se devia estar a passar por estes dias. Portanto, o governo toma posse dia 6 de novembro, portanto, estamos a 31 de outubro, talvez por estes dias, uns dias antes, agora não sou capaz de localizar exatamente os dias em que isso aconteceu, em que Cavaco Silva, quando está a preparar o seu governo, retira-se para a Pousada de Manteigas. A Pousada de Manteigas é uma pousada que fica por cima de Manteigas, lá em cima no alto da Serra da Estrela, com uma série de papelada com os organigramas e as estruturas dos governos europeus. Para quê? Para pensar no seu governo, não em função dos equilíbrios entre pessoas ou dos equilíbrios de tendências, mas para pensar no seu governo em como é que ele podia ser feito de forma diferente, de forma mais alinhada com aquilo que eram as prioridades europeias. E cria um ministério, como se dizia antigamente, um ministério com um conjunto de ministérios novos, diferentes, e rearruma a máquina governativa em função daquilo que eram as suas prioridades e não em função daquilo que é muito comum nos últimos anos, que é, bem, eu tenho que ter isto porque tenho que ter cá uma cota de mulheres, eu tenho que ter isto porque é um governo de coligação, tenho que dar aqui ou dar aquele outro, eu tenho que ter isto porque dentro do partido tenho que distribuir as cartas e tal. E eu recordo-me que quando ele fez isso, houve 3 ou 4 ministros que foram sinais. E depois as coisas não correram todas muito bem até ao fim, dos que foi claramente um sinal, porque era um ministério completamente novo, com uma estrutura completamente nova, e que no início teve muita importância, era o ministro do Planeamento e que tinha também a pasta do Ambiente, que era Valente Oliveira. Valente Oliveira é um sinal de que aquilo não é apenas para gerir o dia-a-dia. E repara, estamos num governo minoritário. Nós pensamos que este último governo minoritário que conhecemos, e porventura o atual, mas sobretudo o anterior, era um governo que nós percebemos que era um governo para cair e ganhar eleições. Não era um governo para mudar o país. E aquele governo, mesmo sabendo que provavelmente ia cair, provavelmente ia ter que ganhar eleições, foi para aí correndo o risco de fazer coisas diferentes e arriscadas. Aliás, e ser por aí que vai ganhar as eleições e não por evitar fazer. Sinalizou os 10 anos seguintes. Claro. Agora, a semente foi essa. Foi eu acho que isto é, quer dizer, nós estamos num tempo diferente, o tempo vale a pena, apesar de tudo, olhar para trás, porque há coisas que diremos, hoje era mais difícil, claro. É evidente que é mais difícil fazer a política nos dias de hoje com o ambiente, quer dizer, com as informações instantâneas que existem. Deixa-me só abrir aqui um parênteses. O programa de governo, estou a lê-lo, desse governo que citas. A primeira frase é organizar o Estado. Que engraçado. Organizar o Estado. Bem, era uma estrutura operativa completamente diferente. Eu no vencedor de ontem, julgo eu, são todos os dias, tanto, mas julgo que foi no de ontem, a propósito dos ataques às mulheres, não ataques às mulheres, por causa da Mariana Mortágua, por aí adiante, recordei o que tinha sido feito à Associação Cristas e a Manuela Ferreira Leite no seu tempo. E a Helena mandou uma mensagem, que eu nem me lembrava, de algo que fizeram a uma ministra de Cavaco Silva, de Nobleza, e eu não me recordava, e ela recordou-me. Já sei houve as polémicas todas, mas fizeram uma coisa eu já sei de que é que foi a publicação do exame ginecológico num jornal. Isso foi feito num jornal. Publicação do exame ginecológico da ministra, que é uma coisa... Eu não me lembro de uma coisa assim nestes 50 anos. Assim. Pronto, isso foi feito naquele período. Não teve, mas agora nós diríamos, hoje o que é que aconteceria? Hoje, no tempo das redes sociais, da informação instantânea, que ele saiu, não houve muito impacto, porque não houve aquela necessidade de ir correr logo, repetir mil vezes, mas hoje com
5 ou 10 ou 20 ou 30 canais de informação a terem que encher 24 horas de noticiários. Portanto, as redes sociais, a informação instantânea hoje seria completamente diferente. E, de facto, isto torna diferente a governação de qualquer país do mundo, não é só de Portugal. Torna completamente diferente e com uma complexidade diferente, e desse ponto de vista não sei se aquela forma de governar era replicável, porque, de facto, era... Quer dizer, dava um tempo de respiração que hoje não existe. Pronto. O que tem vantagens e desvantagens, mas é assim. Qual é a vantagem? Qual é a vantagem? Apesar de tudo, há uma capacidade, às vezes, também de evitar erros e de intervir diferente. Quer dizer, a participação das pessoas não pode ser que seja só desvantajosa. E isto tem um lado de participação das pessoas. Também depois tem um lado de participação de lobbies também muito grande, porque os lobbies têm imediatamente amplificação. Eu tenho me interrogado imenso sobre a vantagem de 5 ou 6 canais noticiosos com 17 mesas de debate entre a 1 da tarde e a 1 da manhã a repetirem todos. Eu estou lá. Portanto, por isso é que eu posso falar. É porque assisto e participo. É evidente que tento, talvez, ser à minha maneira, mas não interessa. Não acredito que haja uma só vantagem. Há a vantagem da informação, mas tu podes dá-la de outra maneira. Sim, dessa maneira, quer dizer, eu também acho que estamos numa coisa já doentia. Parar para pensar. Já doentia, portanto, desse ponto de vista já doentia, não é possível continuar assim, achar que a seguir vai-se repetir e repetir e repetir. Eu estava a ver no outro dia uma coisa que é, de repente, 27, 28 debates televisivos entre os candidatos presidenciais. É 28. 28 e se calhar ainda vamos ter mais, porque não sabemos se vai aparecer mais alguém. Sim, quer dizer, exatamente. E não sei porque é que ficaram alguns de fora, porque é que meteram alguns dentro e não meteram outros que também já são candidatos, já estão a protestar, vão protestar e depois há polémicas porque há uns canais que ficam de fora. Isto é uma... É como ir ao Louvre, não é? A partir da quinta sala já ninguém vê quadros, não é? Quer dizer, depende do professor. Quer dizer, então vais diretamente à quinta sala se queres ver uma coisa especial, não é? Portanto, bem, e eu acho que isto é de facto um sinal das dificuldades que nós temos. E, portanto, eu acho que não vamos estar aqui a dizer isto pode ser replicável da forma como foi feito, não creio que fosse possível replicar, mas de facto alguma coisa se fez, às vezes era possível fazer coisas. E se as pessoas querem ter uma ideia da diferença que o país tinha, eu não estou aqui a dar os dados económicos são alucinantes, não é? Foi o melhor período de crescimento do país, dos últimos 50 anos, aqueles 10 anos, enfim, teve uma crise... Muito dinheiro vem de fora. Helena, não chega. Não justifica. Maria João. É evidente que o que ali há é uma coisa que é importante, que não é o dinheiro que veio de fora, foi a abertura ao exterior. Em Portugal, quando a economia se abre ao exterior, há saltos de coisas. Isso aconteceu portanto, quando nós entramos para a EFTA, portanto, ainda é consolidado, portanto, que há aquele boom económico, e volta a acontecer com a entrada para a União Europeia, porque nós temos um choque externo, mas é um choque externo que leva as pessoas a dizer eu tenho que me virar para fora, não vou viver aqui a fazer parafusos para os meus vizinhos, não é? Portanto, tenho que trabalhar para o mundo. E repara, há coisas que não têm a ver com dinheiro. Não foi com dinheiro que se construiu a Auto Europa. E a Auto Europa é o maior investimento em Portugal das últimas décadas. Confiaram, claro. Das últimas décadas, ainda cá continua, não é? Ainda cá continua. Portanto, há um ambiente, há todo um ambiente diferente, toda uma perspectiva diferente, todo um otimismo diferente. E há uma coisa, e a vida das pessoas mudou muito. E para dar um exemplo do que mudou muito, é assim, antes não havia hipermercados, nem as Amoreiras ou outros centros comerciais equivalentes. Havia umas coisas chamadas drugstores, que eram umas coisas pequenininhas com meia dúzia de lojas. E de repente e isto porquê? Porque as pessoas passam a ter poder de compra. E portanto há consumo, há vontade de comprar coisas e compram-se. Antes era preciso fazer, mas isso também tem a ver com as regras, com o ambiente, com toda a crise. Quer dizer, se eu quisesse comprar um automóvel, havia listas de espera e pessoas que vendiam os lugares nas listas de espera. Porque os automóveis podia-se esperar meses ou antes para ter, e não era meses ou antes porque faltavam chips e portanto estava-se à espera que ele viesse, porque de repente houve uma crise no abastecimento de chips. Não, era porque não era possível comprar, e só se podiam comprar meia dúzia de marcas. Quer dizer, tudo mudou. A maneira das pessoas viverem foi completamente distinta. Não se imagina o que era a banca antes, o que foi a banca que saiu dali. É evidente que depois nós sabemos, nem tudo correu bem na banca, aliás, houve muitas coisas que correram mal na banca. Mas
o que existia antes era impensável. Nós, de repente, pudemos ter um sistema que, em muitos aspectos, se tornou inovador, até a nível mundial. Portanto, os multibancos, por exemplo. Há muita coisa que acontece nessa altura, que felizmente o governo que vem a seguir era um governo do Partido Socialista moderado, coisas que é preciso reconhecer a Guterres, mas que apanha muito o balanço que vem de trás. Quer dizer, repara, a transformação de Lisboa com a Expo ia-se matando, quer dizer, lembro-me da discussão, não se queria fazer aquilo de maneira nenhuma, não se queria construir o Centro Cultural de Belém. Foi uma luta. Mário Soares, as coisas que disse do Centro Cultural de Belém, quando era Presidente da República, as coisas que disseram da megalomania António Barreto e Vasco Luís Valente, por exemplo. Toda a gente disseram, tudo diziam isso, portanto, tudo que era, portanto, e hoje, e devo dizer, e encontraram soluções para fazer isso, que ainda hoje nós olhamos para trás e dizemos, que pena não se terem repetido. Porque, por exemplo, a Expo permitiu ou fez não sei quantas obras infraestruturais em Lisboa, viadutos, túneis, por aí adiante. E sabes porque é que fez na altura? Foi a Expo a fazer e não a Câmara de Lisboa. A expansão do metro, por exemplo, a linha vermelha. Também a linha vermelha, mas isso não sei se foi feito da mesma maneira, mas toda aquela zona envolvente, todas as obras infraestruturais foram feitas pela Parque Expo. Porquê? Por causa de poder contornar o inferno da contratação pública. Que aquilo tinha um estatuto diferente e podia fazer as coisas de uma maneira que a Câmara de Lisboa não conseguia. E nós hoje estamos bloqueados no país todo com o inferno da contratação pública. E ninguém tem coragem de dizer acabou, porque a pessoa que diga que vai mudar a contratação pública, a primeira coisa que acontece no dia seguinte, em todo lado é assim. Em todo lado, quando alguém disser vão mudar radicalmente a contratação pública e descomplicar, o que vão dizer a seguir é assim, isto é para a corrupção. E a seguir, bloqueia tudo. Porque a seguir vem Mas não é suposto haver um ministro neste momento com essa tutela? Espero que sim. Também para vamos ver o que é que ele consegue fazer. Porque eu lembro-me porque é que o governo anterior, por causa de uma porcaria que não tinha importância nenhuma lei dos solos, foi dito que era por causa de uns terrenos rocambolescos que não tinham valor nenhum do primeiro-ministro. Não quer dizer que aquilo tudo esteja bem na Spinovirra, que eu não acho isso. Acho que não está. Mas independentemente disso, houve ali uma construção, até por pessoas completamente insuspeitas disso, que tocam na lei dos solos e é logo para a corrupção, tocam numa lei não sei o que e é logo para isto e para aquilo. Portanto, e neste ambiente é impossível ir a lado nenhum, a não ser que alguém faça e diga, estou-me borrifando para o que digam. E esse lado, que diziam que era autoritário, tem um lado de autoridade apenas. E é preciso distinguir as duas coisas. Não sei se conseguimos regressar a essa vontade de fazer, que apesar de tudo existiu e que hoje perdemos, e não perdemos só neste governo. O governo de António Costa é talvez o expoente máximo da vontade de não fazer, e ao ponto de algumas pessoas dizerem, e ainda ontem falámos aqui disto com o João Miguel Tavares, fazendo a comparação com Sócrates, é pena Sócrates ter tido os defeitos que tinha, porque o outro lado, quer dizer, e algumas prioridades políticas também não eram as corretas, mas ao menos queria fazer alguma coisa, não é? Hoje, mostrou isso quando era secretário de Estado do Ambiente. E mostrou, pronto, quer dizer, podemos depois discutir muito das opções que ele tomou, mas tinha vontade de fazer. Hoje em dia parece que há a ideia de que o melhor é não fazer. Portanto, e nós agora podíamos ir para todas as áreas da governação e ver até que ponto é que se conseguia fazer coisas que implicam rupturas. Porque, repara, a revisão constitucional foi uma ruptura. A alteração da lei fiscal foi uma ruptura. As privatizações... eu lembro-me do que se disse sobre a hipótese de privatizar os Não Notícias, o Diário Notícias, o Diário Popular, a Capital. Eu tive conversas com colegas meus, na altura, sobre achar que isso ia ser o horror dos horrores. Hoje em dia, quem é que gostaria de ter o Estado como patrão, mesmo entre a nossa classe de jornalistas? Quer dizer, não sei aqueles que querem estar uma espécie de reforma antecipada, que têm o Estado como patrão. Manuel, mas aqueles 10 anos foram sempre cerceados pela mídia e hostilizados pela mídia. Tu lembras, ano após ano, e quanto mais maiorias absolutas, foram duas mais... houve sempre o cerco da mídia. Lembro-me muito bem. Sim, tens razão nisso, mas
E depois, no segundo mandato, uma hostilidade ativa do Presidente da República. Como eu trabalhava no Expresso na altura. Houve uma reunião, os dois, e eu recordo-me numa reunião, julgo que a seguir, não sei se foi numa reunião ou se foi uma conversa de corredor, mas numa conversa no Expresso, a seguir à primeira maioria absoluta, em que alguém, que eu sei quem é, não vou dizer o nome, disse: agora, se não formos nós, isto é uma ditadura. Nós, mídia, nós jornalistas. Uma ditadura, imagina, pois. Nós é que temos que ser a oposição.